Movido pela eternidade, capítulo 7. O fundamento. O justo, que não faz concessões, tem perpétuo fundamento. Provérbios 10, 25. Antes de voltarmos à nossa alegoria de Afabel para discutirmos sobre as sentenças e as recompensas de egoísta e caridade, vamos apresentar a conclusão do que abordamos nos últimos 3 capítulos. No capítulo 4, mencionamos esse versículo. Por isso, prossigamos e ultrapassemos a fase elementar dos ensinamentos e da doutrina de Cristo, Messias, avançando firmemente em direção à perfeição que pertence à maturidade espiritual. Que não lancemos de novo as bases, juízo e castigo eternos. Hebreus 6, 1 e 2. Se não temos um fundamento firme nas verdades do juízo e do castigo eternos, isso nos impede de construir uma vida saudável e adequada em Cristo. Seria algo comparado a tentarmos avançar na nossa formação acadêmica sem ter as ferramentas elementares adquiridas no ensino básico, como a capacidade de ler. Porque é assim, no estudo detalhado dos evangelhos, você observará que Jesus falou do inferno e o descreveu mais do que descreveu o céu. Ele fez isso para plantar um fundamento dentro de nós, o temor de Deus. Eis aqui um exemplo. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que sussurraste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos telhados para que todos ouçam. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais aqueles que querem matá-los. Eles só podem matar o corpo. Eles não lhes podem fazer mais nada. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem o poder de matar as pessoas e depois lançá-las no inferno. Lucas 12, do 3 ao 5. As palavras dele são fortes e precisas, obtendo e conservando um bom entendimento sobre o juízo e a punição eternos. Faremos com que o temor do Senhor seja plantado e mantido em nosso coração. Permita-me explicar. Somente Deus pode dar a sentença eterna do inferno. Aquilo que falamos em segredo será manifesto pela luz da sua glória no dia do juízo. Não apenas as nossas palavras, mas os nossos motivos, atitudes e obras serão manifestos. O temor de Deus nos mantém continuamente cientes de que nada pode ficar oculto aos seus olhos, mesmo as coisas mais secretas, e sabemos que nada escapará do seu julgamento, e o seu julgamento é justo. Se não tivermos esse entendimento, podemos nos iludir acreditando que Deus ignora ou até não vê a injustiça, e confiarmos em uma misericórdia antibíblica que não existe, como fizeram enganado, enfraquecido e vida dupla. Podemos facilmente vir a ser um dos muitos nesses últimos dias que se desviarão da firme devoção para a iniquidade. Os que não têm esse fundamento certamente escorregarão e passarão a temer os homens. Acabamos servindo aqueles a quem tememos. Se tememos a Deus, nós lhe obedeceremos, ainda que sob pressão. Se tememos o homem, nós nos submeteremos ao homem, principalmente sob pressão, e seremos levados na direção daquilo que favorece os nossos próprios desejos, prazeres carnais. Ceder à carne, finalmente, acarretará sérias consequências. Assim, se não tivermos um entendimento consciente do juízo e da punição eternos, nos faltará uma certa medida de temor do Senhor, pois os juízos de Cristo são, na verdade, um aspecto do temor do Senhor. Paulo coloca as coisas desse modo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Paulo não estava se referindo ao julgamento do grande trono branco mencionado por Jesus na passagem bíblica anterior, no qual as pessoas serão condenadas ao inferno, mas ao julgamento dos crentes, assunto que começaremos a discutir no próximo capítulo. Entretanto, observe que Paulo associa o tribunal de Cristo ao temor do Senhor, que, todavia, poderia também se referir ao trono branco. Na verdade, nos versículos acima, ele realmente chama o tribunal de Cristo de temor do Senhor. O ponto principal é: você não pode separar o temor do Senhor do juízo, e o temor do Senhor é a chave para uma vida saudável. Ouça as palavras do profeta Isaías. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isaías 33, 6. O temor santo é a chave do firme fundamento de Deus. Lembre-se de que em capítulos anteriores, Jesus
profetizou acerca da multidão que há de fazer milagres em seu nome, mas será rejeitada para a punição eterna. Não é surpresa que ele tenha dado, logo em seguida, a razão para a queda deles, o fundamento sobre o qual estavam firmados. Eles edificaram sua vida sobre uma mentalidade e uma crença que não poderiam sobreviver às tempestades. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. O firme fundamento de Deus, o temor do Senhor. Quem ouve meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Mateus 7, 24 a 27. Aqueles que permanecerem até o fim suportaram as tempestades por causa do firme fundamento. O temor do Senhor é esse fundamento, ele nos dá estabilidade. Ele é o depósito das riquezas de Deus, a sua salvação. Suas riquezas e seu conhecimento estão todos escondidos dentro dele. O temor do Senhor. O que é temer o Senhor? É termos medo dele? De jeito nenhum. Pois como podemos ter intimidade com o Senhor, que é o seu desejo sincero, se ficarmos amedrontados diante dele? Deus veio para revelar-se a Israel e ter comunhão com eles, como tinha tido com Moisés. Mas todos recusaram e recusaram-se a se aproximar dele. Moisés disse ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20, 20. As palavras de Moisés parecem se contradizer. No entanto, ele está indicando a diferença entre ter medo de Deus e temer ao Senhor. São coisas distintas. Alguém que tenha medo de Deus tem algo a esconder. Lembre-se de que Adão fez quando desobedeceu no jardim. Ele se escondeu da presença do Senhor. Por outro lado, alguém que teme o Senhor tem medo de estar longe dele, foge da desobediência. Temer ao Senhor é honrá-lo, estimá-lo, valorizá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. É amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. O que é importante para ele é importante para nós. O que não importa para ele não importa para nós. Quando tememos, trememos diante da sua palavra, o que significa obedecer-lhe imediatamente. Quando não faz sentido, quando dói, quando não vemos os benefícios, e fazermos tudo para o cumprimento da sua vontade. Desse modo, podemos dizer que sim, a manifestação do temor do Senhor é a obediência à palavra, aos seus caminhos e às suas leis. As Escrituras nos dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou podemos colocar assim, é o fundamento da sabedoria. A sabedoria, que discutiremos mais detalhes nos próximos capítulos, é o conhecimento e a capacidade de fazer as escolhas certas no tempo oportuno. Aqueles que fazem escolhas erradas sob pressão têm falta de sabedoria, e a fonte da sabedoria é o temor do Senhor. As Escrituras nos dizem que nossas vidas podem ser comparadas à construção de casas. Em primeiro lugar vem o fundamento, depois levantamos a estrutura. Lemos: com a sabedoria edifica-se a casa. Provérbios 24, 3. Se ao edificarmos nossas vidas formos capazes de fazer as escolhas certas, então construiremos uma vida saudável que se apresentará com confiança diante do trono do julgamento. O princípio ou o fundamento dessa sabedoria é o temor do Senhor. O que impede que nos afastemos? Os cristãos não se desviariam se tivessem o temor do Senhor firmemente plantado em seus corações. Não escorregaríamos nem nos afastaríamos da firme devoção a Jesus. Não consideraríamos a sua palavra como coisa corriqueira, nem a trataríamos de forma casual. Não flertaríamos com o pecado, que faz com que o coração dos crentes se endureça e finalmente desista. Hebreus 3, 12 e 13. Jamais esqueceríamos de que tudo é feito e dito em secreto será proclamado publicamente diante do trono do julgamento. Veja o que Deus disse a Jeremias sobre as pessoas do Novo Testamento. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Fareis com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 38 a 40.
Observe que Deus diz: me temam todos os dias, para que nunca se apartem de mim. Lembro-me de uma reunião na Malásia, onde o espírito do temor do Senhor se manifestou fortemente. Havia pessoas de todo o Oriente, alunos da escola bíblica, pastores e muitos outros que lotavam o auditório onde eu estava falando. Próximo ao final do culto, muitos choravam incontrolavelmente e outros estavam caindo no chão, cobrindo toda a parte da frente junto à plataforma. A sensação de profundo temor e respeito ao Senhor era tremenda naquele lugar. John Bevere, faça um movimento errado, diga uma coisa errada e você está morto, pensei. Se isso teria acontecido, não sei, mas posso dizer que um homem e uma mulher fizeram um movimento errado em um ambiente semelhante no Novo Testamento e morreram. O resultado do juízo imediato deles foi: e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviam a notícia desses acontecimentos. Atos 5:11. Após a reunião, um casal da Índia aproximou-se de mim e disse: John, nós estamos sentindo tão limpos por dentro. Respondi: sim, eu também. Alguns dias depois, eu estava no meu quarto de hotel e encontrei a passagem das Escrituras que diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 19:9. O Espírito Santo falou imediatamente ao meu coração. Lúcifer era o anjo que liderava a adoração no céu. Ele era ungido, belo e abençoado, mas ele não me temia. Ele não permaneceu para sempre. Refleti aquilo e então ouvi o seguinte: um terço dos anjos que cercavam o meu trono e viram a minha glória não me temiam, e eles não permaneceram para sempre. Fui impactado pelo que ele me revelou, e outra vez ouvi: Adão e Eva andavam na presença da minha glória. Eles tinham comunhão comigo, mas não me temiam. Eles não permaneceram na minha presença para sempre. O temor do Senhor nos dá poder para permanecer. Ele nos mantém regularmente obedientes à palavra de Deus. Os crentes receberam a seguinte advertência: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4:1. É interessante que ele diz: temamos, em vez de amemos. É o temor do Senhor que nos impede de voltar ao pecado e não o amor a Deus. Um evangelista famoso. Jamais me esquecerei da vez em que visitei um evangelista famoso em que estava cumprindo o último ano da sua sentença de 5 anos na prisão. O caso dele havia se tornado mundialmente conhecido e trouxe muitas acusações contra o reino. No entanto, no seu primeiro ano de detenção, ele teve um encontro real com o Senhor. Ao visitá-lo 4 anos depois, uma das primeiras coisas que ele me disse foi: John, essa prisão não foi o juízo de Deus sobre a minha vida, mas foi a sua misericórdia. Se eu tivesse continuado a viver do jeito que eu estava vivendo, teria terminado no inferno por toda a eternidade. Ele agora havia conquistado a minha atenção. Eu sabia que estava falando com um homem de Deus quebrantado, um verdadeiro servo de Cristo. Sei que ele havia iniciado no ministério muito apaixonado por Jesus. Seu entusiasmo era evidente. Eu me perguntava como ele havia terminado tão distante do Senhor, quando ainda estava no auge do seu ministério. Então perguntei a ele: quando foi que você deixou de ser apaixonado por Jesus? Ele olhou para mim e me respondeu sem hesitar: isso nunca aconteceu. Muito desconcertado, eu respondi: mas quanto à violação da correspondência e ao adultério que você cometeu nos últimos 7 anos, que são o motivo da sua prisão? Ele disse: John, eu amava Jesus durante todo aquele tempo, mas ele não era a autoridade suprema da minha vida. Ele não temia a Deus. Então ele disse algo que me paralisou. John, há milhões de cristãos americanos como eu. Eles chamam Jesus de Salvador e o amam, mas não o temem como seu Senhor Supremo. Àquela altura, uma luz se acendeu dentro de mim. Percebi que podemos amar a Jesus, mas que apenas isso não nos impedirá de nos afastarmos dele. Temos que temer a Deus também. Lembre-se das palavras de Moisés: Deus veio para vos provar e para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Êxodo 20:20. É o temor do Senhor que nos dá poder para permanecermos e não nos desviarmos da obediência a Deus, como fizeram Lúcifer e um terço dos anjos, Adão e muitos que estão na igreja que apostatarão nesses últimos dias. Desenvolva sua salvação. Por esse motivo, Paulo diz: desenvolvam, cultivem, levem até o alvo e completem inteiramente a sua própria salvação com reverência, espanto e temor, não confiando em si mesmos com a
com extrema cautela, ternura de consciência, vigilância contra a tentação, timidamente evitando tudo que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Desenvolvemos e completamos a nossa salvação com temor e tremor reverentes. Isso nos mantém conscientes de que cada pensamento, palavra e ato será manifesto no juízo. Ter essa consciência faz com que permaneçamos humildes, cautelosos, ponderados, mansos, cientes de que somos tentados a desobedecer e sempre distantes daquilo que possa desagradar a Deus. Observe que Paulo não diz que completamos ou concluímos totalmente a nossa salvação com amor e bondade. O temor do Senhor nos dá força para não decairmos da sua graça para uma vida de iniquidade. Considere as palavras de Paulo aos Romanos. Ele debateu sobre como o afastamento de Israel resultou na salvação dos gentios. Ele chamou Israel de ramos naturais e os crentes gentios do Novo Testamento de oliveira brava. Veja o que Deus diz por meio do seu apóstolo. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11, 20. Observe que ele não diz, não te ensoberbeça, mas ama. Não, ele se refere ao temor de Deus. Por quê? Você verá novamente nos dois próximos versículos que é isso que nos dá força para permanecermos no seu amor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Romanos 11, 21 e 22. Nós, como crentes, devemos considerar a bondade, amor e a severidade, juízo de Deus. Se não tememos a Deus, não permaneceremos na sua bondade e poderemos ser cortados. Novamente, enfatizando a advertência de Deus a nós, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4:1. O temor de Deus nos impede de falhar e assim nos afastar da tua presença. O amor de Deus, por outro lado, nos livra do legalismo, que também destrói a intimidade com o Senhor. O nosso amor por Deus também alimenta os nossos motivos e intenções, mantendo-os apaixonados e precisos. Devemos ter duas grandes forças, tanto do amor quanto do temor em nossas vidas, para mantermos um relacionamento saudável. Por essa razão, Paulo chama Deus de Pai Celestial e Abba, que significa papai. Mas ele também diz que Deus é fogo consumidor. Ele é amor, mas também é justo e é um juiz santo. Não temê-lo é não ter estabilidade duradoura. Jesus diz diversas vezes: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. A nossa influência. O outro motivo essencial pelo qual devemos ter um entendimento firme sobre a doutrina elementar do juízo e do castigo eternos é a nossa influência sobre os outros. Se nos faltar o temor do Senhor, transmitiremos por palavras ou por atos a ideia de que o evangelho a ideia de um evangelho desequilibrado. Isso fará com que aqueles a quem influenciamos sejam suscetíveis a voltar atrás e cair definitivamente. Sem esse fundamento, caso sejamos mestres do Evangelho, um pregador ou um pastor, transmitiremos somente os princípios encontrados na Escritura sobre como viver uma vida abençoada, próspera e feliz. Esses princípios bíblicos funcionarão como pretendido, produzindo saúde, sucesso financeiro, paz, relacionamentos melhores, etc. No entanto, sem o fundamento dos juízos eternos, evitaremos pregar a cruz, que é o preço de seguirmos a Jesus. Pregaremos somente mensagens atraentes aos de fora, enquanto excluímos o importante ponto que diz respeito à rendição das nossas vidas a qualquer preço. Há um exemplo excelente disso nos evangelhos. Certo dia, um jovem tinha muitas posses, foi até Jesus por meio dos seus discípulos e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que costumava ter uma concepção lógica desse encontro com Jesus e aquele homem rico. Eu costumava ter essa concepção. Eu imaginava um homem saindo da sua carruagem de luxo, último tipo, cercado de servos, vestido com uma cara roupa da moda e de marca. Ele vai até Jesus para abruptamente manter distância e, com as mãos na cintura, um tom ligeiramente arrogante, pergunta o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Mas um dia Deus abriu os meus olhos e eu li:
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Marcos 10, 17. Fiquei chocado, a imagem que eu fazia havia mudado. Agora eu via Jesus em meio a um grande número de membros de sua equipe e provavelmente um dos homens mais ricos da comunidade corria até ele e caía aos seus pés. Quase sem fôlego, o homem clamava: "O que devo fazer para ser salvo?" Podia ver sinceridade e intensidade naquele homem. Então Jesus lhe deu os pontos principais da palavra de Deus no que se refere ao tratamento de uns para com os outros. Ele disse: "Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe." Marcos 6,19. O mestre deu-lhe os mandamentos do 5º ao 10º, que falam do relacionamento entre os homens. Porém, omitiu os 4 primeiros, que tratam de não colocarmos nada antes de Deus e nos submetermos ao seu senhorio. A isso o homem rico respondeu: "Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, que me falta ainda." Mateus 19, 20. Ele, na verdade, guardava todos os princípios e mandamentos da palavra de Deus. Acredito que essa era a razão do seu sucesso. Executar os princípios da palavra de Deus produz resultados. Veja Josué 1:8. Isso é válido não apenas para frequentadores de igreja, mas também para os que estão de fora. Muitas pessoas não salvas colheram os benefícios das leis e dos princípios de Deus. Um que me vem à mente é um homem que tinha uma doença fatal. A palavra de Deus afirma: "O coração alegre é um bom remédio." Ao aprender isso, ele começou a assistir regularmente os 3 patetas. Ele ria sem parar e o fazia tendo a sua saúde como alvo. Funcionou, muito embora ele não fosse um cristão. Conheço não cristãos que têm muito sucesso nos negócios porque costumam fazer doações para instituições de caridade. Eles estão colhendo os benefícios da lei da plantação e da colheita que é explanada de forma tão clara nas Escrituras. Aquele jovem encontrado nos evangelhos obedeceu os princípios bíblicos e obteve sucesso. No entanto, é interessante notar que ele ainda tinha consciência de que algo estava faltando na sua vida. Eu pessoalmente creio que isso acontecia devido à sua integridade. Ele não enganava a si mesmo. Ele chamou Jesus de bom mestre e não de Senhor. Eu respeito muito por isso, pois quantos hoje chamam de Senhor, Mestre Supremo, mas não fazem o que ele diz? Lembre-se da afirmação dele, ao dizer: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando?" Lucas 6,46. Muitos hoje na igreja não têm a consciência da necessidade que têm da vida eterna porque estão enganando a si mesmos. Eles chamam Jesus de Senhor, quando na verdade ainda são donos de suas vidas. Isso fica bem claro nas palavras do apóstolo Tiago. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração. Tiago 1,26. Uma pessoa cujo coração é enganado está inconsciente da realidade espiritual. Aquele homem, por causa da sua sinceridade, estava consciente da realidade. Portanto, ele sabia que precisava da vida eterna, embora tivesse sido criado na sinagoga, aprendido e obedecido os princípios de Deus no tratar com os outros, e os princípios da palavra de Deus funcionaram. Agora veja a resposta que Jesus lhe deu. E Jesus, fitando, o amou e disse: "Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem, toma a tua cruz e segue-me." Marcos 10, 21. O primeiro ponto a ser notado é que Jesus o amou. Se você ama alguém, você lhe diz a verdade e não bajula. Muitos vendedores ímpios bajulam as pessoas com o intuito de cegar o discernimento delas. Você pode chegar a pensar que eles o amam mais do que os membros da sua família, porque eles dizem aquilo que você quer ouvir, quando na verdade eles estão apenas tentando arrancar alguma coisa de você. Quando você ama as pessoas, você buscará beneficiá-las, mesmo que doam. Jesus, por causa do seu amor, atacou a área da vida daquele homem que impedia de exercer obediência incondicional a Deus, sua riqueza. Tomar a cruz não fala de sacrifício, nem mesmo de sofrimento, embora provavelmente possa resultar em sofrimento. Tomar a cruz fala de obediência. Se morrermos para as nossas próprias paixões,
agendas e ambições, obedecer a Deus jamais será um conflito para nós. Se não morremos, mais cedo ou mais tarde chegaremos ao ponto que nossos amigos ou a nossa carne desejarão seguir por outro caminho, enquanto a direção de Deus será seguir por outro. Se não tomamos a nossa cruz, seguiremos por outro caminho e continuaremos a chamar Jesus de Senhor, assim enganando-nos a nós mesmos. No caso daquele homem, era a sua riqueza, mas para outros pode ser o esporte, a comida, os amigos, a segurança, a música, etc. Observe o que aconteceu. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 22. Uau, você viu isso? Aquele homem veio correndo até Jesus, ajoelhou-se e perguntou com fervor como faria para herdar a vida eterna. Quantas vezes você viu isso acontecer na sua vizinhança? Quantas vezes você viu isso acontecer em um culto? Que desejo, que paixão, que entusiasmo. Mas a resposta de Jesus àquele homem fez com que ele fosse embora, triste e pesaroso. Você pode imaginar Jesus dizendo isso hoje na sua cultura, que tenta agradar a todos? Os homens de negócio da igreja têm investido seus esforços no homem mais rico da comunidade. Eles lhes deram uma Bíblia com seu nome gravado em ouro. Ele concorda em assistir a um culto. Jesus se levanta e ensina de acordo com o temor do Senhor, como fez na passagem acima. O homem sai, triste, contrariado por ter vindo, e diz aos homens que o convidaram: não volto mais naquela igreja. Trabalhei duro para conseguir o que tenho uma boa reputação na comunidade e tenho sido honesto. O que ele quer dizer com abandonar tudo e tomar a cruz? Isso é radical demais. Você sabe qual é a resposta dos homens de negócios? Eles convocaram uma reunião de emergência do conselho e dizem: Jesus, você está sendo radical demais. Não percebe que temos investido nesse homem por 6 meses? Ele estava animado para vir ao nosso culto. Ele queria receber a vida eterna. Mas depois que o Senhor terminou de pregar, ele não quer mais voltar. Será que o Senhor não poderia ter facilitado as coisas? Deixado a mensagem da cruz para ser pregada depois que ele já estivesse salvo há alguns anos? Tudo o que o Senhor tinha que fazer era fazer com que ele acreditasse no Senhor e fizesse a oração de arrependimento, e ele teria se tornado um cristão. Se o Senhor continuar a pregar assim, não vai sobrar ninguém na igreja. A forma como Jesus se dirigiu àquele homem ímpio é extremamente contrária ao que o cristianismo evangélico normal se transformou no século XXI. Somos melhores do que ele? Será que desenvolvemos práticas melhores para ganhar as pessoas que o próprio Mestre? Será que a nossa revelação progrediu mais do que a dele? Falo de uma forma tola para tentar demonstrar um ponto importante. Será possível que nós tenhamos omitido um aspecto preponderante do Evangelho e assim tenhamos decaído para um Evangelho desequilibrado? Nós retiramos a cruz da salvação e só oferecemos benefícios. Observe que Jesus não disse àquele cidadão respeitável: tudo o que você precisa fazer é crer em mim, crer que eu sou o Senhor, seu Salvador, e você receberá o que busca, a vida eterna. Não, ele não fez o que é comum hoje em dia, porque Jesus era bem versado no juízo e na punição eternos. Ele se deleita no temor do Senhor. Isaías 11:3. Uma perspectiva eterna. Se não somos movidos pela eternidade, viveremos e nos comunicaremos mais visando os benefícios dessa vida, em vez de vermos a vida a partir de uma perspectiva eterna. Então ensinaremos as pessoas a viver com os olhos voltados para o hoje, em vez de viverem como os patriarcas, que aguardavam a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. Sim, há recompensas nessa vida por obedecermos aos princípios de Deus. Nós os ensinamos bem, mas não nos esqueçamos de que somos moradores temporários nessa terra. Devemos ter êxito nessa vida, mas pelos padrões do céu e não pelos padrões da nossa cultura. O verdadeiro lar não é aqui. Leia com atenção sobre a motivação desses santos que abriram mão desse mundo para seguirem a Deus. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade.
A pátria que aqueles santos aguardavam é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a qual voltaremos a nossa atenção durante o restante desse livro. Aqueles que viverem nessa cidade serão chamados de vencedores. A recompensa deles será infinitamente melhor do que o melhor que essa vida na terra pode oferecer.